eu ressalto muito. Eu ando na rua com uma tranquilidade que eu não andava antes. Eu me tornei perito judicial, avaliador de imóveis. Já fiz uns bicos de Uber, você sabe. já trabalhei de Jonathan. Fala galera, Jonathan aqui, motorista por aplicativos Uber e 99 aqui em Santa Catarina, mais precisamente aqui na cidade de Blumenau. E hoje eu tô tendo a honra de ter um momento de convivência com esse casal maravilhoso que eu tive o prazer de conhecer alguns meses atrás. E de certa forma me ajudaram muito, né, na minha vida. Hoje eu aprendi muito convivendo com eles, né, de forma remota, claro, mas tenho aprendido muito e hoje eu estou apresentando ele para vocês aqui, para vocês também terem uma ideia do que é viver em Santa Catarina, do que é viver aqui em Blumenau. E agora eu queria que eles se apresentassem para vocês saberem quem eles são, enquanto nós vamos dar uma volta aqui na cidade. Então eu queria que vocês se apresentassem, digam aí quem são vocês e vamos começar a viagem. É isso aí. Primeiras damas, né? Primeiras damas. Com certeza. Até fiquei rouca agora. Ficou nervosa. Eu sou Fernanda Detter. Foi muito legal. Vou começar falando como que a gente se conheceu. Porque eu tenho um canal de podcast também, né? De vídeo, eu faço conversas ao vivo com algumas pessoas a respeito de um tema em específico. E o Jonathan falou de convivência, porque o nome do canal é Convivência Livecast. Livecast é o formato, que é no formato de live, ou seja, cada um tá no seu lugar, não necessariamente no mesmo lugar, que nem a gente tá aqui agora, todo mundo dentro do carro. Eu faço cada um na sua casa, no seu escritório, no seu home office, em qualquer lugar do país e do mundo. E eu e o Dirceu, meu digníssimo marido, a gente tinha muita vontade de conversar com pessoas que estão longe de casa, que vieram de outros lugares desse país tão tudo, né? Pluricultural, multicultural. Muito diverso. Muito, né? Tão rico. E a gente entendeu que tem muita gente que vem de fora, de outras cidades, de outros estados, que vem pra cá. Assim como nós, vivendo a mesma experiência que nós, que viemos de Santos, litoral de São Paulo, pra cá, a Blumenau, há um ano e meio, mais ou menos, né? E qual que é a visão que a gente tem? Porque a visão do blumenauense a respeito da própria cidade é uma, e a visão de quem traz já uma cultura, quem traz já uma vivência, principalmente, né, de outras cidades, de outras realidades dentro do próprio país, é muito rico essa troca de informações. E foi assim que a gente conheceu o digníssimo Jonathan. Falei, nossa, esse cara tem muito para contar. Fizemos um bate-papo sensacional com ele. E o Dirceu também, que já teve a experiência de morar fora, também enriqueceu demais toda essa conversa. E foi a partir daí que eu e o Dirceu começamos a fazer lives juntos, porque até então ele deixava tudo a meu caro. Era só pra ela se apresentar. Ela já começou. Já contei a história toda. Ó, deixa eu só falar pra vocês, eu sou o marido dela, ponto. Pode continuar. Não, ela fala tudo, cara. Brincadeira, Jonathan. Então, aí, Dirceu, vai lá. Eu sou o Dirceu, marido da Fernanda, pai da Melissa. 6 aninhos. 6 aninhos. A gente está morando aqui em Blumenau desde maio do ano passado. É a minha terceira experiência de morar em Blumenau e está sendo a melhor delas, né? Não que as outras tenham sido ruins, não, mas conforme o tempo foi passando, eu percebo que a cidade de Blumenau vem melhorando assim a passos larguíssimos e eu venho conhecendo pessoas muito bacanas como o Jonathan, e eu venho fazendo também lives com a Fernanda e conhecendo outras pessoas também de Blumenau e que também tem a mesma visão, né? Uma cidade que vem acolhendo a gente de uma maneira fantástica também. Vocês vieram de São Paulo, né? Isso. Sim, a gente veio de Santos. Qual foi o choque cultural que vocês tiveram? Porque assim, eu nunca fui em São Paulo, eu só passei por lá, mas nunca tive convivência com ninguém lá, né? Não sei como é a cultura de São Paulo. É muito diferente daqui de Blumenau, Santa Catarina?
Posso? Pode? Não, Pode. Começa você falando, depois você fala que eu falo tudo. Eu acho, É melhor você falar. eu acho que é bem diferente, sim. Aqui, assim, aqui a gente tem... A primeira impressão que a gente tem, primeiro falando de Blumenau, é que as pessoas são muito fechadas. Não é que são fechadas, é outra cultura. Em Santos, por a gente já nascer em Santos, a gente já ter tido assim uma convivência desde pequenininho, na infância aí com amizades também de pessoas da mesma idade, depois a gente vai crescendo, vai fazendo outro tipo de amizade, enfim, né? Então a gente fica imerso nessa sociedade de São Paulo, sociedade santista. Eu já morei em São Bernardo, assim como a Fernanda também, em São Paulo, enfim, morei em vários lugares e a gente fica meio que imerso, né? Muda, mas muda muito pouco. Santos, São Paulo, São Bernardo, enfim. Mas aqui é outra história completamente diferente. Apesar da gente falar o mesmo idioma, o mesmo português, né? Mas a pegada da cidade é outra, sabe? O jeito cultural da cidade é outro, a educação é outra, né? Pelo menos é o que eu sinto. Não, foi o que eu senti também, com outras palavras. A primeira coisa que eu senti aqui, lembrando que a gente veio morar aqui, ainda estávamos na época de pandemia e foi muito mais complicado em Santos do que o que a gente pôde perceber. Então o primeiro choque nossa, Santos estava tudo fechado, o comércio fechado não só por imposição de lockdown, que tiveram 2 bem sérios lá, mas em Santos o comércio fechado porque encerrou as atividades, porque não deu conta, muitos deles, comércios tradicionais, que a gente duvidava que pudesse ter alguma fragilidade, mas talvez não tiveram a condição de se adaptar à nova realidade que estava sendo imposta naquele momento, tendo que trabalhar com deliveries, enfim, se reinventar para poder sobreviver, e uma questão administrativa, provavelmente também, né? Então lá em Santos estava tudo muito fechado, estava triste de ver. E ao chegar aqui, eu encontrei já uma realidade completamente diferente, já nesse sentido. As pessoas já estavam andando nas ruas, o comércio, a gente não percebeu tantas lojas fechadas quanto que tinha lá. O interessante é isso. Não tinha a quantidade de lojas fechadas como tinha loja. Teve muita gente que deve ter encerrado seu comércio. Sim. É um choque muito grande, mas as pessoas andavam na rua, os mercados recebiam pessoas e ficava aquele contador de pessoas na porta do mercado. Mas assim, aqui todo mundo se respeitando. Aí que era a palavra que eu queria falar pro Jonathan. O que eu sinto é que uma questão cultural aqui em Blumenau, eu vou falar de Blumenau porque eu não conheço toda a região sul ainda. A gente saiu pouco ainda, né, da cidade, aqui conheceu pouca coisa, eu pelo menos. Mas eu sinto que talvez até pela colonização ter sido europeia, mais para cá, pro sul do país, o respeito, essa palavra tão importante, que aqui é maior do que nas outras, na região de São Paulo, que é da onde eu estou falando especificamente. E o respeito é uma coisa muito ampla, tá? O respeito entre as pessoas, nesse exemplo que a gente está dando, o respeito à pandemia em si, ao distanciamento, ao uso de máscaras, isso tudo fez... Eu falei, nossa, parece que eu estou em outro mundo. Realmente eu senti que eu estava entrando em outro mundo. E ainda falando de respeito, uma coisa que eu fiquei assustada, a gente foi dar uma volta a pé para conhecer a cidade e tudo mais, fomos lá para a região do centro e de repente eu parei para dar uma respirada. Eu falei para Fernanda, inclusive, falei, Fê, a primeira andada que a gente vai dar, das primeiras saídas que a gente deu, né? A gente deixou a Melissa com a minha mãe, a gente tava querendo voltar a fazer exercício, voltar a caminhar. Eu falei, Fê, eu vou te levar até o centro, até a Rua 15, e a gente vai voltar, a gente vai andando rápido e volta andando rápido. Só que tem uma coisa, Fê, percebe no chão, vê se você encontra uma bituca de cigarro. Nada, chão limpo, completamente limpo. Tem bituca de cigarro, tá? Mas tem, logicamente isso daqui não não tá limpo o chão da minha casa, mas cara, é muita diferença. É muita diferença. É gritante, porque a gente estabelece uma comparação com alguma coisa que a gente já conhece, eu, por exemplo, Baixada Santista, e você fala assim, putz, isso aqui é limpo pra caramba, gente. É questão de parâmetro. O parâmetro, que eu queria falar. Mas é que eu dei uma parada pra respirar
E por coincidência, eu estava em frente a uma faixa de pedestre e os carros pararam. E eu não tinha entendido naquele momento por que os carros pararam. Porque em Santos tentaram implantar isso de o pedestre, principalmente na Avenida da Praia, o pedestre colocar a mão, passar a mão na frente da faixa, viva, né? Faixa viva. E fazer um sinal mostrando o que estava querendo passar. Faixa viva que você acaba ficando sem braço. Para, puf, já era o braço. Vira um outro. Eu simplesmente parei em frente a uma faixa. Tá certo que pode ser que não seja em qualquer rua isso, porque tem rua mais movimentada e tal. Né? Mas parou para eu estar E eu olhei pro Dirceu querendo entender por que o carro. Vai, ele parou pra você parar. Não, já tá aí, agora atravessa, momento, né? Não entrou na minha cabeça isso. Deixa eu falar, teve alguma coisa que fez vocês virem pra cá, tipo, ou vocês simplesmente queriam ter essa experiência de morar em outra cidade, de morar em outro estado? Então... Como? Aí... Peraí, deixa eu só dar uma introdução. A gente morava em Santos, os pais do Dirceu já morava aqui há mais de 20 anos, né, Gi? 20 anos. E às vezes, quando a gente vinha visitá-los aqui, o Dirceu falava pra mim, é uma cidade pra gente pensar, pra gente vir morar. E eu achava que eu não ia conseguir ficar longe do meu Jardim da Praia. Porque eu sou... clarinha, fico vermelha com sol, eu não sou de pegar praia, mas aquele Jardim da Praia era tudo pra mim, é onde eu ia espairecer a minha cabeça, é onde, quando eu tava querendo xingar alguém, alguma coisa, eu ia pra praia, pra aquele Jardim da Praia, pra passear com meu cachorro, eu ia pra praia, quando eu não tinha nada o que fazer, queria sair, mas não tava com grana, ou não tava podendo, qualquer coisa, eu ia pro Jardim da Praia, aquele Jardim da Praia era tudo pra mim. E eu achei que eu não conseguiria viver em outra cidade, feliz, longe daquele Jardim da Praia. No entanto, um ano de pandemia, eu fiquei um ano dentro do apartamento. E dentro do apartamento mesmo. Na ocasião, minha filha, bem pequenininha, né? E a minha mãe também, adoentada, morando comigo, e eu querendo cuidar ao máximo dela, proteger ao máximo, eu simplesmente não saí de casa. E aí chegou pra mim a visão de que se eu consigo ficar um ano dentro de um apartamento longe do Jardim da Praia, eu consigo ficar em qualquer outro lugar do mundo. Com certeza. Então já me caiu aquela barreira de eu não posso mudar, não. Pra ficar em home office, eu consigo ficar em home office aonde eu quiser, onde a minha família estiver. É verdade. Então, calhou, meu pai faleceu em fevereiro do ano passado e pesou muito isso na decisão da gente de vir mudar pra cá, porque a minha mãe ela ficou viúva, né? Tava precisando de apoio, eu também tava precisando respirar novos ares, né? Houve a oportunidade de vir para Blumenau e nós viemos, né? Não pensamos duas vezes, porque a Melissa, graças a Deus, estava naquela fase de 4 para 5 anos, é fácil de arrumar escola para ela, não é tão traumático assim. Não tá tão enraizada ainda. Então pra gente foi assim, poxa, vamos. Então a gente veio aqui para Blumenau. Havia a possibilidade da gente ir para outro lugar, né, Fernanda? Depois que a gente, enfim, a gente cogitou a possibilidade de, poxa, vamos depois para onde? Para Balneário Camboriú, vamos para algum outro lugar. Mas a gente está tão bem estabelecido, a gente está tão bem, foi tão bem recepcionado na cidade, a gente está tão bem enraizado aqui, né? Hoje eu já estou me sentindo mais blumenauense do que santista. Sim. Então foi mais questões familiares do que, tipo, violência, trabalho. Não, a violência é uma coisa que não foi o motivador pra gente vir pra cá, mas é uma coisa que eu ressalto muito. Eu ando na rua com uma tranquilidade que eu não andava antes. Lá na Baixada. Não andava. Se bem que vocês moravam em um local bem, assim, padrão muito melhor do que o total, né? Então lá com certeza vocês moravam numa região mais era um bom local onde que a gente morava, assim. Era assim, um bom local que a gente morava. Mas a violência, ela tá espalhada por todos os meios. Tá? A gente morava no Canal 2 em Santos, depois a gente foi morar no Canal 7, que é a Ponta da Praia, que é bem perto do porto. Mas é uma região segura. Um bairro nobre. Um bairro seguro. Se bem que assim, né? Tudo que a gente acha que é seguro, uma hora não é seguro, né? Ah, Então,
tem aquela vírgula. Mas assim, a Baixada Santista como um todo já foi muito mais segura. A Baixada Santista, o que a gente fala é Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, enfim, tudo Itanhaém, já foi muito mais seguro, né? Só que segurança mesmo, onde eu sinto, é Blumenau. Eu não sou louco de pegar um celular em São Vicente, por exemplo, e falar no telefone celular. Não Ficava faço doida isso. que eu precisava falar com ele e ele não atendia. Se ele estava na rua, ele não atendia. Hoje em dia, mesmo no shopping em São Vicente, por exemplo, se você falar no celular, você corre o risco de ser assaltado dentro do shopping. É complicado. Então é uma coisa que a gente não tem aqui. Aqui eu pego o celular aonde for e falo no celular. E para criar a Melissa também. A criação de filhos é maravilhoso. Maravilhoso. Falando ainda de Melissa, a qualidade, acho que tanto da escola quanto do serviço de saúde também aqui é outra coisa que tá realmente impressionante. Realmente impressionante. E vocês trabalham com o quê? Vocês chegaram aqui já, você falou que trabalha em home office, né? Mas você trabalha com alguma coisa envolvida aqui dentro da cidade, dentro do estado, ou só home office? Bom, quem é o manda-chuva da casa, pai de família, é o Dirceu. E a gente já estava nesse sistema de home office já antes da pandemia, tá? Então a pandemia ela não trouxe pra gente uma exclusão social, como muitas pessoas precisaram passar, uma adaptação de uma nova rotina, porque essa já era a nossa rotina de antes. Há uns quase 10 anos atrás a gente montou uma imobiliária online, né? Quando não era falado ainda de foi em imobiliária. 2014. Eu sou da área de comunicação, fiz propaganda e marketing. O Dirceu se enveredou. Então, eu tenho minha formação acadêmica, eu sou engenheiro químico, né, mas não exerço engenharia química. Depois vim para Blumenau a primeira vez, depois fui morar fora do país, depois voltei para enfim, tá? Até que eu me encontrei como corretor de imóveis. Isso em 2014. 2013, 2014? 13 para 14. E nessa de corretagem imobiliária, eu fui estudando, fui ganhando experiência, e tempos depois eu me tornei perito judicial avaliador de imóveis, né? Nossa! Então eu faço avaliação imobiliária, quando o juiz me nomeia perito, eu vou lá e exerço essa função, né? Então hoje ainda eu continuo indo, inclusive eu fui agora ultimamente, agora no finalzinho, menos de um mês atrás eu estava em Santos agora, a trabalho também. Então eu sou nomeado ainda na Baixada Santista, Santos, principalmente Santos e Praia Grande hoje. Eu vou lá, pego uma quantidade de trabalho, fico mais ou menos uma semana, volto para cá, edito aquilo que devo editar. E como hoje todo o processo é feito de maneira digital, eu pego e mando tudo pela internet aí para os devidos cartórios onde eu fui nomeado. Nossa, né? Então é uma maravilha, né? Então você consegue viver numa cidade tranquila, sim, pacata, que te dá segurança, te dá qualidade de vida, e você consegue trabalhar remotamente. Sim. E até para deixar a gente em casa, enquanto ele tá longe, ele fica tranquilo que tá tudo bem. Com certeza. Já fiz uns bicos de Uber, você sabe. Já trabalhei já de Uber. Eu pretendo ainda também trabalhar aqui em Blumenau, ainda como corretor de imóveis, né? Como corretor de imóveis. Tô tentando aí me enveredar pro lado de perito avaliador de imóveis também, fazer a mesma coisa que eu faço em São Paulo, fazer aqui, tá? Mas a gente percebe que ainda é muito fechado, eu não consegui entrar no hall ainda, mas uma hora vai pintar. Mas pra mim tá bom. Pra mim tá legal. Então, em tese, vocês trabalham home office. Sim, home office. Em outro estado, mas vivendo aqui. Sim. Nossa, cara, que maravilha isso. Eu não sei se eu conseguiria trabalhar tranquilamente em casa,
Até porque eu tenho 3 filhos pequenos e eles são bem... Olha, tá aí Então, uma dificuldade. Aí você foi Pegou num ponto nevrálgico. da coisa. Porque eu preciso... Tem vezes que você tem um... Porque não é assim, não é somente eu chegar, fazer uma visita... Você falou edição, mas não é bem edição, né? Você tem que fazer estudo. toda a estruturação de uma perícia judicial. Nossa, não é qualquer coisa. E o juiz, estudo, ele cara. nomeia Coisa muito porque ele séria. confia em você. Agora, tem os outros lá também, tem advogado que vai tentar pegar uma vírgula de erro Sim, para questionar com certeza. aquilo e, enfim, todo o processo judicial, né? E ele é muito responsável sobre aquilo que ele Sim, tá fazendo, né? Escreveu, não leu pouco. E o por aí. Dirceu é aquele cara que ele é quadrado, de tão reto, tão certo, tão honesto, ele faz a prova da prova da prova para não ter questionamento, para não precisar... Pra não vir e me encher o saco. Exatamente. Não Então, me enche, não me enche. isso quando ele está desenvolvendo aí todo esse trabalho, ele precisa de silêncio, ele precisa de, enfim, de um ambiente que seja condizente com o trabalho dele. E uma criança pequena, alegre, feliz, saltitante, saudável, às vezes não combina. Então, Agora eu fico imaginando 3, já pensou? Você imagina, às vezes eu tenho que editar esses vídeos, né? Sim. Vídeos pequenos, não dão nem às vezes meia hora. E você imagina, você tem que se concentrar no momento ali que a pessoa vai falar alguma coisa que é muito importante e você cortar essa parte. E eles não entendem, né? Deve ser toda hora, papai, isso, Nossa, que nem a mamãe, demais, isso. Filho, todos papai os tá erros. trabalhando, dá atenção aqui. Não, porque isso, porque eu só queria falar que eu te amo, poxa, quebra as pernas da gente. Então, pra vocês que estão assistindo esse vídeo e por acaso tiver algum erro de edição, é esse momento aí. Eu tô cuidando dos meus filhos, tá? Então dá uma colher de chá. E Dirceu, a gente já tem convivido, né? Mesmo que remotamente. Sim. E você falou que já trabalhou de motorista de aplicativo. Sim. Quando você entrou em contato comigo, você queria sair um pouco da... Você estava entediado, você queria ter uma ideia de como era trabalhar de Uber e você fez isso. Sim. Então, como é que foi essa experiência? Assim, nunca tinha feito isso na vida, não conhecia muito bem a cidade. Como é que foi essa experiência para ti? Olha, presta atenção aí. Então, vou te falar, cara, foi a melhor experiência que eu tive. Porque eu adoro conversar com gente, eu adoro dirigir, eu adoro... Pra mim, tocar uma corrida, eu não vejo nem pra onde é. Já pego, já aceito. E cada história é uma história diferente. Cada passageiro é um passageiro diferente. Tem passageiro que não gosta de falar, tem passageiro que, nossa... Você fala pelos cotovelos. Fala pelos cotovelos e quando sai do teu carro você fica assim, caramba, tomara que o próximo seja igual, que torna a vida da gente mais leve. Tem passageiro que a gente vai ter que adequar a nossa conversa. Tem passageiro que a conversa já sai normalmente, que parece que a gente tá encontrando um amigo. E pra mim foi maravilhoso. Inclusive, eu tô atrás inclusive não tem carro pra alugar na cidade, tá? Graças a Deus tá aquecido pra caramba. Tá, quem estiver vendo esse vídeo tá aquecido, porque eu tô tentando alugar carro e não tô conseguindo carro na cidade. Eu não tenho carro, né? Então eu tô tentando alugar um carro aqui na cidade e não tô conseguindo. E eu, como passageira de Uber, eu imagino que vocês tinham que ser todos terapeutas, porque... Somos, né? Somos pacientes também. Acaba sendo, porque cada história tão riquíssima que vocês devem pegar. Se vocês pegarem um pouquinho da experiência de vida de cada um dos passageiros, quantos passageiros aí por dia, nossa, é um crescimento pessoal também para vocês maravilhoso. É uma terapia para ambos, tá? Eu, como eu já falei para vocês, acho, às vezes a gente entra no carro tão desanimado, tão assim, triste com a realidade que a gente está vivendo na nossa vida, uma tristeza, uma questão ali que envolve nossa vida pessoal em casa. E às vezes a gente tá tão magoado, tão triste, e quando a gente entra no carro, que entra um passageiro alto astral, um passageiro que assim, que conversa, né, que gosta que percebe até o teu humor, ele quer fazer você mudar ali aquela teu ânimo. E cara, isso é muito bom, isso me anima bastante, e isso é a energia que eu recebi aqui, é por isso que eu sou motorista de aplicativo. E com esse sorriso nos olhos, né? Olha só. Literalmente. Mas, cara, é maravilhoso, não tem palavra, não.
E eu acho que é muito interessante, porque quando é um motorista, vamos supor, né, um motorista que fosse contratado por uma empresa ou por um particular e está sempre lidando com a mesma pessoa, Sim. você tem um tipo de experiência. Sim. Mas como vocês estão sempre pegando pessoas completamente diferentes, dificilmente você pega a mesma pessoa 2 vezes, né? Já aconteceu, mas é difícil. Não é o normal de acontecer, não é o do cotidiano. Então é cada vez mais histórias, cada vez mais visões diferentes. Eu admiro muito, Jonathan, a gente crescer o nosso ponto de vista, ampliando esse ponto de vista. E a gente consegue fazer isso vendo o ponto de vista das outras pessoas. Sim. E de repente a respeito de um único assunto, tem tantos pontos de vista diferentes que podem ser avaliados e até a gente trazer para a nossa própria vida, para alguma situação que esteja acontecendo, de dificuldade ou de alegria, ou enfim, até de uma palavra que a gente possa levar para outra pessoa para melhorar a vida dela, vendo por um outro ponto de vista que a gente não tinha enxergado ainda. Então por isso que eu acho que é tão rico essa experiência de estar dentro de um carro. Não que eu queira ser motorista, tá? Não tô, mas eu acho Graças a Deus. Tô brincando. Dirige bem pra caramba, sério. A população agradece. Nossa, é bom falar isso aqui no ar, aqui é bom falar isso daqui e depois eu apoio, cara. É muito boa motorista. Boa. Vai brincando. Nunca perdeu um ponto, né? Ou nunca ganhou um ponto na carteira. Não, imagina. E vocês sempre moraram ali no mesmo local, ali que vocês moram hoje? Ou já chegaram a morar em outros bairros? Né? Qual é o bairro que vocês moram aqui? Ah, mas foi tão pertinho, será que conta? Que foi Vitor Conde. Foi do Vitor Conde. Inclusive a gente passou na frente. Na frente agora há pouco. Nós vamos, não vamos passar no Vitor Conde, mas vamos bem próximo. Bem próximo. Não, mas quando você saiu de casa agora, você passou bem na frente de onde eu morava. Bem na frente de onde eu morava. Eu morava bem do ladinho sabe o Planet Mall? Sim. A gente passou ali do lado. Então, bem ali do ladinho. E onde vocês moram? A gente mora ali no Boa Vista agora. Boa Vista que é quase centro, né? É quase centro. É quase centro. Eu tô achando uma experiência riquíssima. Você sabe por quê? Eu não tenho meu jardim da praia, mas eu tô envolta em vegetação de uma maneira, de uma natureza que todos os dias eu abro a janela do quarto, da cozinha, a varanda, eu tô envolta em vegetação. E ali tem passarinho, e ali a gente já viu tucano, e eu já ouvi coruja de madrugada, tem a maritaca, né? Maritaca pra caramba, nossa. E eu tô me sentindo Sai pra andar, ver capivara, cutia, ver gambá. A fauna toda. Isso tá me suprindo tanto que até mesmo morando em Santos eu não tinha tanto contato com a natureza quanto eu tô tendo agora. Eu tô me sentindo abraçada pela natureza. Acho que o bairro ali do Boa Vista, por ele é um braço de rio ali, né? Um pedacinho. O rio ele faz como se uma fosse península. Isso. Tá contornada disso. E ali ele fica ao mesmo tempo afastado. Já percebi que ele tem as características de um bairro de uma cidade pequena, um bairro pequeno dentro de uma cidade pequena. Todas as pessoas se conhecem. No começo era muito interessante, todo mundo dava bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sabia que eles estavam me reconhecendo, eu não conhecia as pessoas ainda, mas eles sabiam que eu era forasteira. Sabiam que eu não era dali. Hoje, já mais enturmada, eu consigo identificar as pessoas, sempre as mesmas pessoas levando ali o filho no colégio. Tem pouco... Praticar esporte ali, né? Tem a pracinha ali A gente vai da Dona Marta fazer compra, que é o melhor pão de queijo da região. Gente, desculpa, vou fazer um merchanzinho com a Dona Marta. Cara, 5 horas da tarde, se você não estiver passando pelo Boa Vista, para no mercadinho da Dona Marta e compra o pão de queijo dela. Rapaz! É uma delícia. Rapaz, o pãozinho dela e pão de queijo é imbatível. Maravilhoso. Pronto, já fiz o merchandising. Então, galera, aproveitando o merchandising aqui, eu queria deixar uns abraços aqui pro pessoal que assiste meu canal, que tá sempre interagindo aí, comentando, dando like. Um é o Patrick Hernandes, né? Um cara que, poxa, desde o início ele tá lá. Então eu quero te agradecer muito, Patrick. Assim que a gente tiver um tempo, eu quero te entrevistar também. Quero te mostrar, dar essa volta na cidade. E uma agora que recém-chegada aqui no canal, que é a V. Salles Lia. Eu espero que você consiga, né,
concretizar esse sonho de vir morar aqui. E espero muito encontrar contigo e você comentar sobre isso. E agora o Amaury também, né? Amaury Robervani, ele mora em Gaspar, aqui é vizinho nosso. E nossa, o cara também está comentando sempre aí. Então um abraço para vocês. E um abraço especial pro Hinaldo, né? Que foi, antes de vocês, foi o meu convidado aqui pra gente bater um papo. E o cara deixou uma experiência super legal lá para você que está pensando em vir morar aqui em Santa Catarina e ainda não tomou coragem e precisa de um aval, às vezes, de uma ideia nova, né? De uma experiência nova. Assiste lá, eu vou deixar no card aqui para você abrir sua mente e, quem sabe, em breve se encontrar aqui comigo aqui no carro, beleza? Então vou eu fazer uma pergunta para vocês dois. O que eu faço é uma pergunta que quando eu pego o carro de aplicativo eu também faço para os motoristas. Tem muita gente de fora aqui. Como é conviver com essa gente que vem de fora? Porque você não pega só blumenauense para andar de carro, né? E o que eu tenho recebido como resposta é que pelo menos nos últimos 5 ou 4 anos, a cidade ficou muito mais miscigenada. Sim. Qual que é a sensação de vocês em relação a tudo isso? Eu percebo que, por exemplo, já não tem mais aquela diferença de pessoas mesmo, assim. É mais questão, você não consegue definir quem é morador daqui, quem é nativo daqui, só de andando na rua, por exemplo. Sim. Eu tinha aquela visão mais do biotipo, sabe? Loiro, alto, branco, os olhos verdes, mas eu já peguei vários blumenauenses que são morenos, negros, né? Cara de índio, sobrenome alemão. Sim. E assim, cara, tá muito miscigenado. A diferença mesmo é mais questão do jeito de falar. Não me sinto tão longe da cultura, né? Das pessoas, da formação. Eu acho que quando você começa a conviver, isso aí se mistura tanto que já não é uma questão de preconceito mais, né? A gente já faz parte dessa cultura. Sim. Agora, né? A gente faz parte da cultura de Blumenau, que é uma cidade que ela acolhe, é uma cidade que tem emprego, é uma cidade que te dá oportunidade de crescimento, é uma cidade que te dá uma oportunidade de você criar seu filho, é uma cidade que te dá a oportunidade de você se estruturar na vida, né? E aí que tá, é uma cidade, eu vou falar pequena, porque eu tenho, assim, a gente sempre tem eu sempre tenho parâmetro de São Paulo, né? Não dá para tomar São Paulo como parâmetro, mas é uma cidade literalmente pequena, tá? Só que ela tem tudo que uma cidade grande tem. E muito emprego. E muito emprego, também, né? muita oportunidade. Tem gente de fora para ocupar essas oportunidades. Sim. Deixa eu só respondendo o que a Fernanda perguntou no começo. É a terceira vez que eu estou morando aqui. Essa é a melhor vez porque justamente as pessoas estão mais da cidade, elas estão mais abertas. Elas estão mais... Aprenderam, né? Com a mistura, né? Sim, e principalmente as pessoas que vieram, tá? Que estão vindo para cá, elas estão tendo a noção que não é para deturpar a cultura que tem aqui. Ela vai participar da cultura trazendo a sua cultura também. Não é para impor a sua cultura, a cultura dos outros, nem os outros vão impor a cultura deles para vocês. Mas a gente está conseguindo conviver de uma maneira amistosa, trocando essa figurinha que eu acho muito importante. E isso é muito bom, né? E sempre com muito respeito. Então, com essa ideia de cada vez mais união, né? Que eu queria finalizar esse vídeo aqui, queria pedir para que o casal aí desse suas últimas palavras aqui nesse vídeo e deixasse uma palavra para quem está assistindo. Então, fiquem à vontade. Fernanda. Eu vou pegar o gancho do Dirceu
e falar que essa é uma excelente oportunidade que eu tô tendo e que quem tá morando aqui, para pensar um pouquinho nisso. Quem estiver querendo vir para cá também, presta atenção. Pegando o gancho do Dirceu, se você trouxer a sua cultura e agregar a cultura já existente no lugar, só vai ter a contribuir, a melhorar com a sua própria vida, né? Respeitando a cultura que já existe, agregando um pouco disso e trazendo um pouquinho de quem é você de verdade e tudo mais. Está sendo uma experiência sensacional. E para falar tchau, eu diria o seguinte: muito obrigado por esse bate-papo, obrigado por nos conduzir em segurança. Aí o nós é todos nós que pegamos o seu carro, e eu desejo que só pessoas do bem entrem no seu carro. Amém. E eu, complementando o que a Fernanda falou, as pessoas, esse agregar cultura é uma coisa muito importante. O blumenauense, ele mudou, eu esqueci até de falar isso, mas o blumenauense mudou, tá mais afável, porque ele tá vendo também que as pessoas, além do respeito que ele tá tendo pelas pessoas, as pessoas estão tendo respeito pela cultura deles, eles estão percebendo que eles não estão deixando de ter aquilo que eles preservam, mais prezam, que é a cultura deles. Isso é importantíssimo. Então, respeito acima de tudo, gente. Respeito com as pessoas, respeito com a cultura, respeito com o estado novo que você vai viver, com a cidade com que você tá imerso, que você vai a qualquer lugar do mundo, você tendo respeito pelos outros. Então, eu só tenho muito a agradecer a vocês, dizer que foi uma honra poder conduzi-los em segurança e dizer que vocês são sempre bem-vindos a esse canal. Para você que está assistindo, né, eu queria te indicar o canal da Fernanda e do Dirceu, que é o Convivência Livecast. Né? Lá você vai ter várias informações muito legais de N situações que você pode viver na vida. Desde cuidar de animal até de você, sei lá, ficar zen com o universo. Então, eu quero agradecer mais uma vez, muito obrigado. Para você que está vindo para Blumenau, que a gente possa se encontrar em breve e que Deus abençoe, proteja, guarde todos nós. Valeu!